Voltamos com o Band Eleições. A discussão aqui durante o comercial pegou fogo e eu vou entregar a primeira pergunta para o Vitri. Não, eu queria fazer uma pergunta singela a respeito das pesquisas, não técnicas, pesquisas plenas. O Instituto Vox Populi apresentou uma pesquisa que causou espécie no país, dando uma diferença da Dilma sobre o Serra de 16 pontos. Aquilo foi uma novidade na época, uma coisa estranha para o momento. 3 dias depois, o Datafolha deu 18 e veio o Ibope com 20 e 21. As últimas pesquisas Datafolha e Ibope, uma fala de 22 de diferença, a outra de 24. E eu queria saber como é que vocês encaram esses números. Nós? É. Bem, efetivamente houve um crescimento da Dilma, maior do que nós estimávamos. Tão logo começou a propaganda eleitoral e aquele horário das 8, com aquelas apresentações dos candidatos. A Dilma apareceu amplamente, foi conhecida por todo mundo, identificada com o Lula, que entrou de forma total na campanha dela. Nós trabalhamos com a hipótese de ela crescer menos do que ela cresceu. Agora, se nós formos para a história das pesquisas, vamos encontrar tanta contradição que nós vamos enlouquecer aqui. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A primeira é que todos estimaram que não ia ter segundo turno na eleição passada, todos. Não é verdade. Não é verdade o quê, cara? Existe, Presidente, deixa eu só fazer uma pergunta. Vou te falar uma coisa. Sabe o que aconteceu em Pernambuco? O Vox Populi foi lá, fez uma pesquisa, aí botava assim, Eduardo Campos, 60%, Jarbas, 20 e poucos por cento. Eu até estranhei para burro, falei com meus amigos lá, procurei do professor Marco Coimbra, mandei recado para ele, tudo, respeito e simpatizo muito com ele. Mas enfim, aí depois, não é isso, porque eu tinha uma pesquisa do mesmo dia. Como é que está lá hoje? Espera aí, não, aí Eduardo 3 meses depois ficou assim. Tu acha que o cara acertou 3 meses antes? Ué, mas naturalmente, Não acertou, basta fazer direito. Não sei, Tá mas está errado. assim. Mas Mas nesse claro, momento é isso. Todos os outros Professor, institutos de pesquisa, eu fiz senador, pesquisa com o Ibope, tem 1 ano e fiz meio. pesquisa com o Lavareda Tem 1 ano e lá, meio que o fiz Eduardo todas as Campos pesquisas, 60, não tinham Mas nada olha, a ver isso com... faz há muito Olha, tempo Não é verdade, desse cara. jeito. Não é verdade. Claro Nem as que é. outras pesquisas do Palácio, de Eduardo Campos, tinham esse número. Só aquele de vocês. 3 meses depois, vocês chegaram no mesmo número. Que é o número hoje. Vamos ouvir o professor. Que é o número de hoje. Eu só queria lembrar o seguinte, viu, Panudo? Eu só queria lembrar o seguinte, ciência demais, que para nós, olha, para nós jornalistas que lidamos com esses números prontos que os institutos apresentam e a gente publica e tal, nós tentamos entender o máximo que se pode. Mas às vezes é difícil. Vou dar um exemplo do Ibope. O presidente do Ibope deu uma entrevista à Veja há cerca de 10 meses, há um ano. O título era... aspas, Lula não fará seu sucessor. Aí continuavam as aspas. Dilma terá no máximo 15%. Continua as aspas. Serra será o presidente da República. É evidente que o presidente do Ibope é competente. Eu não posso duvidar da competência dele. Mas aí então, ele fundamentalmente tinha argumentos e tinha base para afirmar tudo isso. Só que eu acho que essas bases, estas metodologias, esses instrumentos são precários. Isso é que eu acho. Então, é por isso que erra muito. Estou certo ou não? É isso que eu estou dizendo. Quando você faz uma pesquisa para fins acadêmicos, você presta atenção, você está preocupado com o resultado. Na pesquisa eleitoral, em geral, você está preocupado com o que quer o cliente, o que pensa o cliente. Esse é que é o problema. Para que serve fazer uma pesquisa ruim para o cliente? Não é isso que eu estou dizendo. Em outros países, professor, eu não dois posso tipos de aceitar pesquisa. isso. Me dê licença. Não é possível o senhor dizer que um profissional trabalhe para agradar ao cliente. Não é isso que eu estou dizendo. A boa pesquisa... Existe um conflito de interesses. Não existe conflito de interesse entre você fazer a boa pesquisa... Existe no Brasil institutos que fazem pesquisa para clientes. Ruim foi a interpretação de pesquisa que há um ano atrás dava para o senhor Zé Serra 47% e era puro recall. Professor. Ruim foi a decisão tomada pelo PSDB de não entender esse processo, de achar que aquilo era intenção de voto. Eu queria fazer uma pergunta. Mas você queria agradar ninguém. Claro, mas o senhor está me fazendo uma acusação de natureza moral. Não, o senhor disse aí, tem um conflito de interesse. Não existe. Se você faz pesquisa para candidatos a postos, há conflito de interesse. Nos outros países isso não ocorre. Negativo. Ninguém faz pesquisa do recall. Essa questão do recall é muito séria. Às vezes o recall é confundido com a intenção de voto. Isso acontece muito. O que eu estou dizendo aqui Deixa o é que PSDB em paz, não se pode acusar um profissional de querer Mas eu acho, olha, professor, de forma nenhuma. Mas só um minutinho, eu queria fazer uma pergunta para o presidente.
Sérgio Guerra, porque essa discussão... Só um minuto, presidente. Não tem guerra nenhuma, tá bom. Com calma. Não, Sérgio Guerra. O professor Guilhom falou e nós não ouvimos, que ele não está acusando nada, não está fazendo... Ele está dizendo que a empresa profissional... Posso dizer o que eu estou dizendo? Pode. O que eu estou dizendo é o seguinte, em outros países, quem faz pesquisa estratégica, tática para os partidos, são institutos ligados àqueles partidos, empresas ligadas, não fazem para o público. Quem faz para o público são institutos que querem transferir o conhecimento para o público. Isso também não é verdade. Aqui, nós fazemos as duas coisas. Professor, os grandes institutos de pesquisa... Não é possível. Existe conflito de interesse. O senhor vai à Inglaterra, a melhor empresa de pesquisa que tem lá é a Mori. Da França, trabalha tanto para o Partido Trabalhista quanto para o Times de Londres. Olha só, o senhor vai aos Estados Unidos, pega a organização Gallup, trabalha tanto para o Partido Democrata quanto para o New York Times. Fazer uma pergunta, só fazer uma pergunta rápida. Deixa só, o assunto está super interessante. Ô, Nega, só lembrando para vocês que metade do bloco já foi. Pronto. E que nós temos que tratar dos números. Então aí. Antes o senador está querendo falar aqui já faz algum tempo. Senador, mas eu acho que ele podia falar em cima da minha pergunta. Deixa ele falar em cima da minha pergunta. Não, tem a ver com pesquisa. Presidente. Eu falei do PSDB apenas... Desculpe, senador. O que eu falei sobre o PSDB a respeito do seguinte problema. Que o PSDB acreditou Eu sou de opinião de que o PSDB, ao tomar a decisão de escolher o Zé Serra como candidato, o fez baseado em números de pesquisa. Apenas creio que fez uma interpretação incorreta do que era intenção de voto versus recall. E isso não tem... Isto é uma... Recall significa lembrança do nome. E o que significa dizer aqui é o seguinte... A pesquisa... Se eu não lembrar do nome, eu não consigo votar na urna. Desculpe. A lembrança isso do é muito genérico. Não, professor. Defina melhor isso. Ele tinha um conceito... Eu tenho que lembrar do nome. Ele era conhecido... Ele era o único nome conhecido da lista, o único candidato que se contrapunha em termos de recall era o Ciro, tá certo? O nome do PT não era sequer referenciado pelas pessoas, e essa interpretação a mim... Deixa eu tentar fazer uma pergunta. Deixa eu tentar fazer uma pergunta para o presidente Sérgio Guerra. Deixa eu tentar fazer uma pergunta para o presidente Sérgio Guerra. Tem a ver com pesquisa, presidente, por favor. Sérgio Guerra só no nome. É o seguinte, o PSDB passou a campanha até agora sugerindo o seguinte, a Dilma não é o Lula, certo? Se a gente olhar os números das pesquisas... E olhar a televisão? Não, se a gente olhar os números das pesquisas, o presidente Lula, em 2002, ele não ganhou a eleição no primeiro turno, portanto, o Serra conseguiu levar a eleição para o segundo turno, que foi bom para o PSDB, certo? Teve a chance de ganhar, não ganhou, mas teve uma chance a mais. Em 2006... o Lula também não ganhou no primeiro turno, precisou enfrentar o segundo turno com o Geraldo Alckmin. Agora, pelos números, eu não queria discutir o número, não, mas se a Dilma não for o Lula, pelos números, é pior para o Serra. Seria bom que a Dilma fosse o Lula, porque pode provocar um segundo turno. Você é muito inteligente, mas eu botar o sofismo. Não tem nada a ver com não, tem a ver com os números. Em cima das pesquisas. Você tem cabeça. Mas... Não, mas me responda com os números da pesquisa. Assim. Eu queria que o senador, afinal, explicasse. Por quê? O comando da campanha está esperando ainda resultados... Não, resultados da discussão dessa semana. No começo do mês... Na eleição passada, eu estava na campanha geral. Ninguém dizia que a gente ia para o segundo turno. É verdade, foi na última semana que definiu. Na última semana, os nossos companheiros aí também diziam que a gente não ia. E nós fomos. Não, o Brasil inteiro parecia... Mas ele vinha crescendo desde agosto. De agosto, ele começou a crescer em agosto. Você não sabe se a gente vai crescer agora. Não, estou dizendo que ele vinha numa curva de... Você viu ali que houve uma mudança de conduta, ali, de tendência. A Dilma o Serra foi lá para baixo, depois os dois ficaram assim, tá? Como ele diz, relativa, como é? A estabilidade relativa. Estabilidade relativa. Eu não estou dizendo que tem ninguém solução brasileira. Gente, agora nós não temos mais tempo para muita briga. Professor, nós temos 1 minuto de programa. Essa coisa. Eu acho que o melhor exemplo de recall é o Maluf. O Maluf, ele é o eterno candidato. Foi durante 20, 30 anos candidato a tudo. Então, cada vez que eu abrir uma eleição, ele sai lá em cima com 40%. Quando estavam os outros candidatos, ele ia até chegar eventualmente ao segundo turno. Isso aconteceu em várias eleições. O Lula foi
dependente desse recall durante um certo tempo. Ele entrava nas primeiras campanhas, bastante alto, na segunda pelo menos, né? Depois que ele disputou o segundo turno, e ia lá em cima e depois ia mais ou menos se acomodando nas 2 vezes com o Fernando Henrique. É diferente do que ocorreu com o Serra, que ele ficou nesse patamar, mesmo depois que os outros candidatos entraram em páreo, e só depois do início da campanha, por uma série de razões que nós não estamos discutindo aqui, é que ele começou a baixar. É diferente. Permita, professor, essa descrição corresponde a um tipo de, digamos, investigação do processo com a qual também não posso concordar. A Vox vem descrevendo esse processo de maneira diferente, bem antes de começar. Nós já até escrevemos a respeito disso, tem coisas publicadas acerca disso. Na verdade, o processo de consolidação da Dilma começou em dezembro, quando o PT colocou e dedicou um programa a ela, e a partir daí ela passou... contra a lei eleitoral, você se lembra, né? Senador, essa não é a minha parte. O tempo Eu estou só contando uma história. E foi a partir daí que houve esse crescimento. Ela não cresceu subitamente a partir da propaganda, não. O crescimento dela se deu anteriormente. A propaganda, sim, de fato, aumentou e fez com que esse processo se ampliasse ainda mais. João, desculpa, eu vou ter que interromper vocês. Professor, desculpa, o senador aqui tem 30 segundos e o senhor, professor, 30 segundos, porque o nosso tempo realmente está estourado. Esse mundo das pesquisas precisa de uma forte regulação. Tá? Porque... Conselho Federal de Pesquisa? Uma grande... Não sei qual, temos que estudar, porque é claro que as pesquisas influem nas intenções de voto. Tá? Vai, claro, tudo influi. Mas, professor, são dados de campanha. Muito mais que você imagina. O cara está lá em Cabrobó, em Pernambuco. Mas senador, nós queremos... Mas eu quero depois, até quero te dar mais tempo aqui. Eu vou indisciplinar aqui, dar mais tempo. Ele tem que falar da campanha, o que ele espera no final da campanha. Então, eu estou falando. Então, as pesquisas têm... Está precisando de regulação esse negócio aí, tá? Porque tem contradição demais, explicação demais. E a campanha, senador? Agora, e isso afeta as intenções de voto. Nós começamos essa campanha, sofremos, eu falei aqui, a Lula não, a Dilma, conseguiram um bom resultado. A Dilma teve um forte crescimento, o Serra perdeu intenções de voto. Nesse exato momento as coisas começam a se estabilizar, o que já é uma mudança de tendência, tá? Que não foi anotada aí pelo nosso presidente. Isso aí não passa. Não é não? Não é mudança de tendência? Um está crescendo, o outro está caindo. Ele repete os dois. Professor Guilhom, por favor. Olha, é o seguinte, nós vamos para o segundo turno, já fomos da outra vez, fomos 2 vezes seguidas, e a candidatura da Dilma tem o seu problema de sempre, que precisa ser absolutamente explicitado nesses próximos 20 ou 30 dias. A Dilma não é candidata, a candidata é o Lula, porém, essa afirmação, essa versão é uma fraude. Professor Guilhom. É isso, eu acho que os instrumentos de pesquisa utilizados, eles são bastante precários, eles não são probabilísticos, então dão uma incerteza muito grande. Então, nós temos que chegar a alguma conclusão a partir do que dispomos. Né? Nem simplesmente afastar as pesquisas, nem acreditar piamente. Não há como. Eu até vou aumentar o tempo, vou fazer uma pergunta para o professor Guilherme. O senhor acredita que essas metodologias diferentes não significam que uma pesquisa seja melhor do que a outra? Quer dizer, não se pode acusar uma pesquisa por razões metodológicas. Não, no momento nós temos 3 grandes institutos que têm metodologias diferentes. Os 3 têm que ser considerados. Os 3 estão considerados, mas, na minha opinião, os 3 não expressam uma coisa precisa. É bastante vago, a meu ver. Bom, João, esteve na Berlinda aí o tempo todo, 30 segundos. Eu tive muito tempo, agradeço, peço até desculpas, às vezes eu fiquei um pouco exaltado, mas quando a gente sente o calo doendo é complicado. É apenas para dizer assim, concordo sim, acho que ciência social é uma ciência imprecisa. Agora, dentro dos limites da precisão, o que existe de trabalho, não feito por nós naturalmente, mas pela própria academia, atesta que nós nos aproximamos muito dos resultados. O problema é ler e incorporar essas informações da melhor maneira possível. Senador, quer falar mais alguma coisa? Sempre. Então pode, abusa dos seus 30 segundos, por favor. Eu acho que essa discussão de pesquisa tem que ser bem feita, com a tranquilidade aqui que o professor expôs, e resultados são imprecisos, a luta política está se desenvolvendo. Dizer que esses acontecimentos aí não interferem no mundo dos votos é subestimar o que fez ontem o PT, botar o Lula na televisão para blindar a Dilma. Se não fosse tão insignificante, estou falando de você, cara. Se não fosse tão insignificante isso, o Lula não estava ontem falando aí. O Lula, o governo PT todinho foi lá falar do chamado sigilo que eles quebraram para todo lado.
Bem, gente, o Band Eleições vai chegando ao fim e voltamos na próxima semana com a cobertura completa de tudo que cerca as eleições de 2010. Lembra aqui que você pode fazer perguntas para os candidatos à presidência pelo portal eBand. Essa é uma parceria entre a Band e o YouTube. As sugestões mais votadas vão ser respondidas pelos candidatos no fim do mês. Para participar, basta acessar eband.com.br/pergunte ao candidato ou então www.youtube.com/eleições. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite, até a próxima quarta.